Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é doença hepática gordurosa não alcoólica, ou NAFLD, e para começar eu vou apresentar o guideline, que é da Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas, e também é desse comitê de experts em NAFLD, que foi publicado em fevereiro de 2017 no JPGE. Então, em que contexto que a gente fala hoje sobre NAFLD, ou doença hepática gordurosa não alcoólica? Trata-se de uma doença com incidência crescente e que tem forte associação com obesidade, porém cujo crescimento de incidência supera aquele que a gente vê da obesidade. E a NAFLD ela pode ocasionar uma doença hepática avançada ou terminal, já tendo se tornado uma das principais causas de transplante hepático em adultos. O último guideline da NASPGHAN foi publicado em 2012 e naquele tempo focava no diagnóstico, enquanto que hoje a gente vai ver que é muito mais abrangente o guideline. Os dados sobre a história natural da NAFLD em pediatria, eles permanecem relativamente limitados. Falando sobre o guideline propriamente dito, eles fazem, então, uma revisão de literatura até maio de 2015 e fazem 27 recomendações. Então, além de diagnóstico, falam sobre populações de risco e screening, tratamento e segmento, e a maioria das recomendações deste guideline, ela tem um nível de evidência moderado, o que é melhor do que o que geralmente acontece nos guidelines em pediatria, que a gente trabalha muitas vezes com nível de evidência baixo ou muito baixo. Eles seguem aquela questão da nomenclatura, de dizer recomendação forte para aquelas com alto nível de evidência ou que são fortemente recomendadas. Eles usam recomendação ou deve-se, enquanto que na recomendação condicional ou com nível de evidência moderado abaixo, eles colocam sugere, pode-se ou considerar. Antes de partir para as recomendações propriamente ditas, deixar claro algumas definições. A gente chama de NAFLD, com o D, a doença hepática gordurosa não alcoólica, todo o espectro da doença, né? Incluindo aqueles pacientes que têm apenas o NAFL, que seria o fígado gorduroso não alcoólico, a esteatose sem inflamação, sem esteatohepatite, e o NASH, que é a esteatohepatite, né, que seria a esteatose com inflamação, e pode ter ou não ter balanização de hepatócitos. Além disso, nesses dois termos, pode haver fibrose ou pode haver cirrose. Isso são nomenclaturas separadas. Em relação à prevalência e grupos de risco, depende do método diagnóstico que é utilizado, então sabe-se que até 0,7% das crianças pequenas, de 2 a 4 anos, tem esteatose hepática detectada em autópsia, e até 38% das crianças obesas, quando fala-se de ALT e de autópsia. A prevalência aumentou 2,7 vezes do final da década de 80 até 2010. E os dados dos Estados Unidos, eles falam de uma incidência 4 vezes maior em adolescentes hispânicos quando comparado a adolescentes não hispânicos. Porém, aí a gente tem que levar em consideração que a questão da etnia nos Estados Unidos está, sim, relacionada a fatores socioeconômicos e culturais. A maioria dos estudos reporta que crianças brancas e asiáticas têm maior risco que as afrodescendentes, e isso se relaciona a polimorfismos genéticos que já foram identificados de suscetibilidade que acontecem com maior frequência em brancos e asiáticos, e também há um predomínio no sexo masculino. Dentre as comorbidades, as mais importantes associadas são síndrome da apneia obstrutiva do sono, diabetes mellitus do tipo 2 e o panhipopituitarismo. Então, quem que deve ser rastreado para NAFLD? A recomendação é forte de que apenas crianças selecionadas devem ser rastreadas. Então, o rastreamento universal não está recomendado de acordo com o guideline. A gente vai considerar a triagem a partir de 9 a 11 anos para todas as crianças obesas que tiverem um percentil de IMC maior ou igual a 95,
E as crianças com sobrepeso, com percentil entre 85 e 94 de IMC, que tenham outros fatores de risco, a saber, adiposidade central, resistência à insulina, diabetes, síndrome da apneia obstrutiva do sono, dislipidemia ou uma história familiar positiva para NAFLD. Pode-se considerar uma triagem mais precoce se os fatores de risco forem mais importantes, como obesidade grave, uma história familiar bem positiva ou hipopituitarismo. Além disso, o documento sugere que deva-se considerar a triagem em familiares de primeiro grau. Então, irmãos e pais de uma criança diagnosticada que tenham fatores de risco conhecidos também devem ser triados. Então, dentre os fatores de risco, obesidade, etnia hispânica, resistência à insulina, diabetes e dislipidemia. E assim a gente tentaria direcionar o nosso rastreamento. Como que hoje a gente faz o rastreamento para a NAFLD? Com a ALT, apesar das limitações desse método. E aí o guideline coloca uma recomendação bem clara de interpretar essa ALT conforme o sexo, considerando o limite superior do normal em pediatria de 22 para o sexo feminino e de 26 para o sexo masculino. Isso é numa tentativa de acabar com aquela questão relacionada aos diferentes valores de normalidade reportados por diferentes laboratórios em diferentes faixas etárias. Então, adotando um valor de normalidade universal dependente do sexo e facilitando a positividade desse rastreamento. A gente considera que a ALT ficou persistentemente elevada, se ela está elevada por mais de 3 meses, e se tiver mais do que 2 vezes o limite superior do normal, deve ser avaliada tanto para NAFLD quanto para outras causas de hepatopatia crônica. Se essa ALT for maior do que 80, tem mais risco de doença hepática significativa, então precisa avaliar com maior urgência. Ultrassom não é recomendado para rastrear, por questões relacionadas à sensibilidade e especificidade. Depois da triagem inicial, não acabou o problema, né? Então, se essa triagem for normal, é necessário acompanhar e repetir. Então, eles consideram a repetição de ALT a cada 2 ou 3 anos, se os fatores de risco permanecerem inalterados, mas mais cedo, se os fatores de risco aumentarem em número ou gravidade. Exemplo, um ganho excessivo de peso, ou se aquela criança desenvolve diabetes mellitus ou apneia obstrutiva. E como que a gente vai fazer a avaliação diagnóstica desses pacientes? Então, é necessário excluir outras causas de elevação de ALT e outras causas de esteatose hepática, e também tem que se admitir que pode haver hepatopatias crônicas coexistentes. Então, a gente vai considerar realizar a biópsia hepática se tiver um risco aumentado de inflamação ou fibrose, e que estaria indicado por uma ALT maior do que 80, pela presença de esplenomegalia, pela relação AST-ALT maior do que 1, pelo hipopituitarismo e pelo diabetes mellitus do tipo 2. Não está recomendado o ultrassom para quantificar a esteatose, e o mesmo em relação à tomografia. O ultrassom, porque para quantificar também tem sensibilidade e especificidade limitadas, e a tomografia por questão da radiação. Testes adicionais, então, que a gente vai considerar. Então, pensando que a gente pediu apenas uma ALT para rastrear o paciente, a gente precisa complementar e fazer aqueles outros exames básicos. Então, o hemograma, AST, bilirrubina total e frações, as enzimas canaliculares, né, fosfatase alcalina e gama-GT, avaliar a função sintética desse fígado com um NR, uma albumina e a proteína total, e precisa triar esses pacientes para diabetes mellitus com hemoglobina glicada. Além disso, a gente vai excluir infecções virais crônicas, né? Então, vírus de hepatite B e C. Vai avaliar para doenças endócrinas com TSH e o T4 livre. E dentre as causas imunes, tem uma atenção especial para doença celíaca e para hepatite autoimune. Então, precisa pedir uma IgA, uma IgG total, antitransglutaminase IgA e os anticorpos de hepatite autoimune, antinúcleo, antimúsculo liso, anti-LKM1. Dentre as doenças genéticas, destaca-se o Wilson, então precisa fazer uma ceruloplasmina, um cobre urinário de 24 horas, a deficiência de lipase ácida lipossomal, sobretudo em crianças pequenas, e a alfa-1 antitrypsina, que o documento recomenda que seja feita
o fenótipo e não a quantificação, que é o que a gente habitualmente faz na prática. Eles não comentam a respeito dessa recomendação do fenótipo, mas eu particularmente interpreto que isso seria relacionado ao fato de que a gente sabe que em pacientes cronicamente inflamados, eles podem ter uma alfa-1 antitripsina falsamente elevada ao normal. O ultrassom, como eu falei, não estava recomendado para rastrear ou para quantificar a esteatose, mas ele está, sim, indicado na investigação para avaliar normalidades anatômicas ou sinais sugestivos de hipertensão portal. E a ressonância magnética com espectroscopia, ela é uma ferramenta muito boa para quantificar esteatose, porém, na prática, ela é pouco disponível. E, finalmente, a biópsia hepática ser feita nos casos de dúvida diagnóstica ou de suspeita de inflamação e fibrose avançada. Dá para fazer um anatomopatológico, quantificação de cobre, se a suspeita for de doença de Wilson, avaliar gordura microvesicular, que a gente não espera ver, e quantificar a fibrose, se for o caso. E quais vão ser os nossos objetivos tratando esses pacientes? Então, infelizmente, hoje a gente não tem biomarcadores precisos, não invasivos, para ter como alvo terapêutico. E por conta disso, a gente aceita que uma diminuição sustentada da ALT seria uma forma razoável de marcar respostas, sobretudo se o diagnóstico for menor do que 1 ano. Mas também deveria se considerar a realização de uma biópsia para avaliar a fibrose ou para avaliar mudança na fibrose, se for feita uma biópsia inicial, após um período mais longo, depois de 2 anos. Infelizmente, hoje o que a gente tem para avaliar a fibrose de forma mais confiável seria a biópsia hepática, né? Apesar que já existe uma grande discussão a respeito dos marcadores não invasivos, sobretudo as técnicas que utilizam elastografia. Então, na primeira linha do tratamento, para todas as crianças com NAFLD, independente do IMC, é melhorar a dieta e aumentar a atividade física. Deve-se também evitar bebidas açucaradas como uma estratégia de diminuir a adiposidade. E o documento coloca que aumentar a atividade física de moderada e alta intensidade e limitar o tempo de tela menos do que 2 horas por dia seria uma recomendação para todas as crianças, independente de ter NAFLD ou não. Então, nenhum medicamento ou suplemento está recomendado de rotina, porque nenhum beneficia comprovadamente a maioria dos pacientes. A cirurgia bariátrica, ela não é recomendada como uma terapia específica para NAFLD. Então, o NAFLD vai entrar como uma comorbidade, e aí pode entrar como uma causa adicional de indicação, né, como a gente sabe, mas não especificamente para tratar NAFLD, fazer uma cirurgia bariátrica. E no segmento desses pacientes, a gente precisa estar atento à doença cardiovascular e metabólica. Então, deve-se realizar screening de dislipidemia, seguindo os guidelines específicos de dislipidemia, não há uma recomendação diferencial. Em todas as visitas desse paciente, deve-se monitorar a pressão arterial. E o diabetes tem que ser triado no diagnóstico e anualmente, com uma glicemia de jejum ou com uma hemoglobina glicada, sendo que o teste de tolerância oral à glicose está indicado para aqueles pacientes que fiquem na zona cinzenta do pré-diabetes. Segmento em longo prazo desses pacientes tem que ter uma frequência mínima anual. É lógico que durante o aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida, essas visitas precisam ser mais frequentes e também precisam ser duradouras e multidisciplinares. Deve-se considerar repetir a biópsia hepática para avaliar a progressão da fibrose 2 a 3 anos depois da primeira biópsia, especialmente se tiverem fatores de risco novos ou fatores de risco em curso, como diabetes mellitus do tipo 2, NASH ou fibrose ao diagnóstico. É fundamental evitar outros insultos hepáticos. E aqui o guideline faz uma recomendação específica sobre discutir diretamente com o adolescente em relação ao consumo excessivo de álcool. E é interessante notar o uso da palavra excessivo, porque eles não têm a ilusão de que o adolescente não vai experimentar com álcool, né? Então, para manter um canal aberto e para garantir que esse adolescente vai conversar de forma franca e honesta, e que a gente vai saber exatamente o que a gente está tratando, o aconselhamento é sobre o excesso. Também as famílias têm que ser aconselhadas sobre tabagismo passivo,
e os adolescentes contra o fumo ou uso de dispositivos eletrônicos de nicotina. Além disso, precisa checar o status vacinal desse paciente e garantir a imunização contra vírus de hepatite A e vírus de hepatite B. Se esse adolescente absolutamente precisar de um medicamento hepatotóxico, vamos dosar as enzimas basais, vamos considerar realizar uma biópsia, e infelizmente não existe uma receita de bolo na monitorização desses pacientes. Cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, a depender da gravidade da doença hepática subjacente e do potencial de hepatotoxicidade daquela medicação. E a última recomendação, mas não menos importante, é cuidar do psicossocial desse paciente. Então, tem que se ter em mente que esse paciente, muitas vezes, ele já tem uma questão psicossocial, às vezes relacionada à questão do sobrepeso e obesidade, e quando ele recebe o diagnóstico de uma doença que é relacionada a esse fator de risco, isso pode ter um impacto negativo bastante importante, então a gente precisa ter esse olhar atento para a saúde mental dos nossos pacientes. Então, em resumo, as recomendações seriam de direcionar o rastreamento, então crianças selecionadas, mas se normal inicialmente, repetir, usar a LT para rastrear, e se essa LT for maior do que 80, a gente vai ter mais urgência, mas a gente vai interpretar como normal, limite superior do normal, 22 para meninas e 26 para meninos. Precisa excluir outras etiologias, principalmente hepatite autoimune, doença de Wilson, deficiência de alfa-1-antitrypsina e doença celíaca, fazer uma biópsia se tiver risco aumentado de inflamação ou fibrose, ou se houver dúvida diagnóstica, melhorar a dieta e aumentar a atividade física de todas as crianças e rastrear comorbidades. Além disso, a gente vai considerar repetir uma biópsia hepática 2 a 3 anos após o diagnóstico, ou após a biópsia inicial, evitar outros insultos hepáticos e cuidar bem do psicossocial do nosso paciente. Era essa a apresentação do guideline de hoje. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!